Olá, pessoal. Que a paz eterna esteja sobre as vossas vidas, não só sobre a sua vida, mas sobre a minha vida também. Que o Senhor te abençoe, continue te abençoando, te dando força para continuar nessa jornada, porque a nossa jornada é longa. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Canaã ainda está um pouco à frente. Temos um caminho a seguir para chegarmos a Canaã. Isso aqui é sombra, viu, gente? Não é coisa, não. É sombra do óculos. Isso aqui, ó. Sombra do óculos. Então, estamos aqui estudando o livro de Jó. Eu estava até conversando com uma pessoa com quem eu faço trabalho comunitário, hoje pela manhã, porque agora já são quase 2 horas da tarde. E aí nós estávamos falando sobre a palavra, sobre a Bíblia, porque ela também ela é descendente de africano. Então, ela é nova, ela deve ter a idade da Naína, talvez. E, e ela também estuda bastante a Bíblia, ela é uma estudiosa da palavra. E aí ela estava falando que estava estudando o livro de Atos. Aí eu falei para ela, não, estou estudando o livro de Jó. Aí ela falou assim, quando você quer entender o que é sofrimento, vai para o livro de Jó. Você pensa que sua vida é difícil aqui? Vai lá, vai ler Jó. A gente até riu com a situação. Realmente a gente não tem o que reclamar, né, gente? Tá reclamando? Manda ler livro de Jó. É. Aí nós vamos ver o que realmente é. Várias coisas, estudando o livro de Jó. Você percebe o trabalho do capiroto, você entende como é que ele trabalha, você entende como é que o eterno trabalha, como as coisas acontecem no mundo espiritual, você entende que o sofrimento é uma forma de purificação, de alertar você para que você melhore você mesmo. Não encare o sofrimento como uma punição, não é punição. Sofrimento é aprendizado. Nós só aprendemos e assimilamos a mensagem, porque às vezes a gente ouve, a gente estuda, mas a gente não assimila, não incorpora aquilo. Você estuda a palavra, mas você tem que incorporar a palavra. É o que Jesus dizia, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você. Você tem que estar nele, mas ele tem que estar em você. Não adianta você estar nele, se ele não estiver em você. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, aí sim, aí é parceria. Aí a gente entende isso. A experiência de Jó nos ensina que o sofrimento é um mecanismo, é uma ferramenta que o Eterno tem para nos purificar. Lembra do ouro? Só no fogo. Né? Lembra da experiência de Jeremias lá desce lá, Jeremias, vai lá na casa do oleiro e vê como é que é. É assim que eu trabalho. Quebra, depois restaura. Não prestou ainda? Quebra de novo. Dói. Doeu aqui em Jó. Vamos lá para a segunda parte do discurso de Jó. Nós estudamos a primeira parte no capítulo 6, agora o capítulo 7 é a segunda parte do discurso de Jó. Não tem o homem duro serviço sobre a terra?
Não tem o homem duro serviço sobre a terra? Tem. Quem trabalha no campo é que sabe como é que é duro trabalhar. E não são os seus dias como os do assalariado? O que significa isso aqui? O que Jó está querendo dizer isso? Naquela época era mais duro ainda. Hoje os nossos fazendeiros, os nossos agricultores têm máquinas para ajudar. Naquela época não tinha, não. Naquela época era no braço mesmo. E não tinha enxada como nós temos hoje, não. Era na foice. E às vezes as foices eram feitas de pedra, que era bem pesado. Não tem o homem duro não tem o homem duro serviço sobre a terra? Tem. E não são os seus dias como os do assalariado? O assalariado era aquela pessoa que trabalhava por um período de salário. Então ele está dizendo, a vida do homem é tão curta quanto o do assalariado. Ele está comparando a vida nossa aqui na Terra com uma vida de um salariado que trabalha pelo salário por um tempo. Aquele trabalho temporário do salariado. Havia a ceifa, aí ele contratava os assalariados para vir colher a ceifa. Mas quando não tinha a ceifa, ele tinha que contratar de novo para o plantio. Aí, quando acabava o plantio, a pessoa ficava sem trabalho. Aí só ia trabalhar de novo quando tivesse a colheita. Então é isso que ele está fazendo, a comparação entre a vida nossa com a vida curta de um assalariado. O tempo do assalariado é curto, como o tempo da nossa vida também, aqui na Terra, é curta e dura. Como o escravo que suspira pela sombra e como o assalariado que espera pela sua paga. Assim é a nossa vida. Assim me deram por herança meses de futilidade e noites de aflição se me ordenaram. Ele está reconhecendo aqui que quando ele tinha toda aquela riqueza dele, toda aquela a possessão que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha, naquela época ele foi fútil. Apesar de fazer sacrifício, apesar de temer a Deus, apesar de ajudar os outros, de ser reto, ele considerou todo aquele período como futilidade. Você está vendo por que o Eterno tinha que permitir essa situação na vida de Jó? Para que ele se purificasse. Quantas vezes nós temos isso na nossa vida pessoal? Às vezes, né, a gente não dá valor naquilo que a gente tem, aí o que o Eterno faz? Ah, não, você está reclamando com o que você tem? Deixa eu tirar, para você ver o que é não ter. Lembra eu vou sempre fazer isso, gente, porque quando eu estou estudando, o Senhor vai me lembrando de outras situações na palavra para ilustrar o que eu estou falando. Lembra de Jonas? Quando a boboreira cresceu sobre a cabeça dele, lá onde ele estava, ele construiu uma quiosquinho, né? E mesmo assim era muito quente, porque aquela região lá é horrível, né? No verão. E aí nasceu uma boboreira e foi rápido no crescimento dessa boboreira. A abóbora cresce realmente muito rápido, né? Em dias aquilo cobriu tudo e fez a sombra, né? E aí ele ficou todo feliz porque teve a sombra. Aí quando a boboreira morreu, ele reclamou. Mas por que a boboreira morreu? Porque o Eterno queria dar uma lição para Jonas. Você está reclamando porque uma boboreira morreu? E você quer que eu destrua todo um povo só porque você quer ver a destruição deles? Futilidade. E o Senhor precisava curar tanto Jonas quanto Jó. Ao deitar-me penso, quando me levantarei?
Mais comprida é a noite e revolvo-me na cama até a alva. Quer dizer, não cama, porque naquela época eles não tinham cama, mas eles não tinham como traduzir, botaram cama, né, no catre. Quando a gente está doente, a noite é longa, né? Eu já tive algumas vezes aqui que a noite não passa. Você volta de um lado para o outro, você olha no relógio, 2 horas da manhã, de novo, aí você volta, 3 horas da manhã, e você não consegue conciliar o sono. O meu corpo se vestiu de vermes e de cascas de feridas. Ai, não era uma coisa muito boa de se ver. Por isso que os amigos dele ficaram com a cabeça baixa, né, gente? Porque não é fácil você ver uma situação dessa. A minha pele está quebrada e supura. Quer dizer, ele estava. Como é que fala isso em português, gente? Supura, é. Ai, esqueci o nome. Você sabe o que é, né? Acaba saindo aquele líquido, né? Que eu esqueci o nome agora. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e terminam sem esperança. Quer dizer, os dias dele, tudo na vida de Jó ali realmente não. Vai no hospital para você ver se aquela pessoa que está lá no hospital tem esperança de alguma coisa. A que tem esperança sobrevive, mesmo naquele sofrimento todo. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro e os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Ele estava bem deprimido aqui, hein? Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ele falou, daqui um pouco eu vou morrer mesmo. Daqui a pouco vocês vão me procurar e não vão me achar. Então, já que vai ser assim, já que eu não tenho esperança, já que a minha vida já foi, já acabou, eu vou reclamar. Eu vou despejar toda a minha angústia, todo o meu sofrimento. Eu vou falar. E é o que ele está falando aqui. Sou eu o mar ou o monstro marinho? Para que me ponhas guarda? Ele estava se sentindo, realmente, né, gente? Quando você tá doente numa cama, é como se você estivesse preso. Seu corpo não reage, você não tem força para nada. Era o que eu já estava sentindo naquele momento. Eu não tenho força para nada. Eu sou como se eu estivesse enjaulado naquele sofrimento. É, tem muita gente enjaulada em sofrimento hoje. Não conseguem sair. Espírito preso. Vai na rua. Anda na rua. Vê aquele pessoal que está deitado lá na sarjeta. Eles estão assim, presos. Emocionalmente, espiritualmente presos. Estão numa gaiola que o capiroto colocou na vida deles. Aqui também é a mesma coisa, já estava se sentindo engaiolado, preso. Foi isso que o capiroto fez na vida dele. É. Quando penso que a minha cama me consolará e o meu leito aliviará a minha queixa, então me espantam com sonhos e com visões que me assombram. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que este meu corpo. Esse sofrimento de Jó realmente é um sofrimento complicado. Quando você está doente assim, você fecha o olho e quer que nunca mais
você acorde. Mas mesmo assim, os monstros, os sonhos vêm. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, a gente fez um Face aqui, né, no telefone, e ela estava me dizendo que ela teve o Covid e ela ficou 3 meses hospitalizada, 3 meses. E quando ela estava incubada naquela situação, ela tinha esses sonhos assim, monstruosos. Ela olhava as coisas e as coisas moviam de lugar. Ela disse que era uma coisa que ela não deseja para ninguém. E Jó passou essa experiência aqui. Quando ele conseguia dormir, vinham os sonhos assombrosos, vinham os pesadelos. Então ele preferia não existir. Abraço a minha vida, não quero viver para sempre. Aborreço a minha vida, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, os meus dias são vaidade. Quer dizer, vida, sai de mim, vida. Vai embora, vai para o Criador. Era isso que já estava falando. Eu não quero mais viver, eu quero voltar para casa. Às vezes a gente quer voltar para casa, tá saudade de casa, né? Eu tenho isso de vez em quando. Me dá uma saudade do que o Senhor já me mostrou que eu tenho, do outro lado, dá saudade. Meu pai sapateiro, que eu tenho lá em cima. Eu chamo ele meu pai sapateiro porque ele quando ele troca, né, dá um sapato novo para caminhar. É uma ilustração espiritual isso, gente. Quando a pessoa se converte, ela tem que trocar os sapatos dela. Aonde ela andava, ela não anda mais. Então, para ela não andar mais aonde ela andava, troca os sapatinhos. Tira o seu sapato velho, onde você andou em coisas que não prestava, coloca um sapato santo. Eu chamo ele de meu pai sapateiro. Então, Jó, aqui no versículo 16, ele fala: aborreço a minha vida, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, ó vida. Os meus dias são vaidade. Viver aqui, que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele a tua atenção? A cada manhã o visites e a cada momento o proves? Quer dizer, está falando que o homem não é nada. Então, por que você fica provando a gente? Por que você fica colocando todas essas coisas sobre os ombros? Se a gente é pó, se daqui a pouco os homens, a gente desaparece, daqui a pouco não tem memória mais de mim. Gente, quem que lembra de alguém que viveu há 100 anos atrás? Hein? Só quem fez alguma coisa extraordinária que fica na memória das pessoas. Do contrário, 90% da população humana passa sem deixar saudade. Simplesmente desaparece. E é isso que ele fala, que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele a tua atenção. E cada manhã o visites e cada momento proves. Até quando não apartará de mim a tua vista? Até quando não me deixarás a sós, até mesmo por um instante? É interessante que nesse versículo aqui, a gente entende muita coisa. Não só os olhos do Senhor estão sobre todos nós o tempo todo, mas o do capiroto também. Nesse caso aqui, os olhos do Senhor estavam sobre Jó
já planejando a bênção que ele daria para Jó depois de tudo isso. Já o capiroto estava de olho nele, esperando a blasfêmia que sairia da boca de Jó contra o Eterno. Ele colocou os agentes dele tudo ali por perto, tudo vigiando, esperando o momento em que Jó blasfemaria contra o Eterno. Olha aqui. Até quando não apartará de mim a tua vista? Nunca. Jó, nunca. Nunca o Senhor vai apartar de você a sua vista, nunca. Ele vai estar olhando você todo o tempo. Até quando não me deixarás a sós, até mesmo por um instante? Ai, num piscar de olho assim, né? Se o Eterno, será que o Eterno não, né? Ele pisca assim, não te vê mais? Não, o Eterno não pisca. Ai, ai, o Eterno não pisca, gente. Nem os anjos dele. Aqui, olha, aqui agora deve estar cheio deles. Deve ter muita gente por aqui. Eles estão vendo o que eu estou fazendo e por isso eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso dizer nada que não seja verdade, nada que não esteja aqui. É responsabilidade espiritual. Porque tudo que eu estou falando aqui para vocês agora vai ficar registrado, sabia? Tem uma memória coletiva que coleta todas as palavras que são ditas aqui nesse planeta. Eles estão tentando criar uma máquina que consiga detectar essas vozes, mas o problema é que são milhões de vozes, milhões, trilhões, então é difícil. Eles queriam ouvir a voz de Jesus de Nazaré, né? Estão tentando faz séculos, não séculos, né? Décadas. Séculos não, porque essa é uma tecnologia nova. Tentando, mas são milhões de vozes, então é meio complicado. Inclusive, entre elas estão a sua e a minha. Tudo que você fala fica gravado na consciência comunitária ou chama consciência coletiva. Consciência coletiva. Tudo está lá. Inclusive as palavras que Jó falou. Mas a capacidade das nossas máquinas ainda não é suficiente para separar e a gente descobrir de quem que é essa voz, né? Essa voz é de quem? É de Alexandre o Grande? Essa voz é de quem? É de Napoleão? Essa voz é de quem? É de Jesus? Essa voz quem é de Buda? Essa voz é de quem? De como que é o nome dele? Zoroastro? Essa voz é de quem? É de Paulo? É de João Batista? É de Moisés? Eita, que adoraria ouvir a voz de Moisés. Pois é. Consciência coletiva. Então, nem o Eterno deixa a gente por nada, nem por um piscar, nem por um instante. Mas o capiroto também não. Ele estava lá. E ele está por aqui. Só que ele fica do lado de fora do portão. Se pequei, que mal me fiz? Que mal te fiz? Se pequei, que mal te fiz? Jó tinha razão em fazer essa pergunta. Você sabe por quê? Quando nós pecamos contra nós mesmos. Nós pecamos contra o nosso irmão. Contra o Eterno. Não tem como a gente pecar contra ele. Ele é santo, puro demais. Então, o pecado que nós fazemos, gente, é contra nós mesmos. Contra nós nos acusamos, nós mesmos, nós estamos pecando contra nós, contra a santidade da nossa vida que abriga a santidade do Eterno. Quando você peca contra o seu irmão, você está pecando contra o seu irmão, contra você mesmo, porque você está desobedecendo um mandamento.
Então você está trazendo sobre você mesmo o julgamento e a justiça. Você não vai ofender o Eterno, porque o Eterno não se ofende com as nossas coisas. Nós somos pequenos demais para ofender o Eterno. Pequenos. Uma formiguinha, o que ela pode fazer contra você? O máximo que ela faz é picar você e ficar ardendo ali 1, 2, 3, 4, 5 minutos e pronto, acabou. Ela pode pensar, eu ofendi ele. Que ofensa é essa? É a mesma coisa a gente com o Eterno. Nós somos pequenos demais para ofender o Eterno. Nós ofendemos a nós mesmos, ofendemos ao nosso irmão, ofendemos a natureza, as plantas, os animais. Se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens. Esse aqui eu acho que ele estava falando, ele não sabia, ele sabia que existia o mal, mas ele não sabia que tinha uma entidade que regia o mal. Esse conhecimento ainda não era, ele sabia que existiam espíritos bons e espíritos ruins, mas ele não sabia a origem desses espíritos. Então, quando ele está dizendo aqui, ele está chamando todos eles, todos os espíritos, tanto o eterno como o outro lado, de espreitador dos homens. E é verdade, principalmente o capiroto. Se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que me fizeste alvo dos teus dardos, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não me perdoas as ofensas e não tiras o meu pecado? Pois logo me deitarei no pó, tu me buscarás, mas já não mais serei. Ele olha para o Eterno e fala, eu sou pequeno demais para que você se importe comigo e esteja fazendo tudo isso comigo. Porque ele, olhando para a vida dele, gente, ele não via razão para ele estar sofrendo tudo aquilo. Porque ele falou, eu sou bom, eu faço bondade, eu sou justo. Eu até rezava e fazia sacrifício quando os meus filhos faziam as festas deles, iam um para a casa do outro, com medo de que eles tivessem feito alguma coisa que desagradasse os deuses. Então eu sempre procurei fazer tudo direitinho. Por que que isso está acontecendo comigo? E aí a gente volta naquilo que nós já falamos antes, né? Nós não temos condições de saber os propósitos e os caminhos do Senhor. Jó não tinha condições nenhuma de saber o que tinha acontecido antes. Por que que tudo aquilo estava acontecendo com ele? Nós também não temos condições de saber por que estamos passando por isso. Eu não tenho condições nenhuma de entender por que o Eterno me tirou do Brasil e me jogou aqui. E aqui me implantou e eu não tenho como sair daqui. Porque as situações que foram criadas com a minha vinda para cá me deixam presas aqui. Eu tenho netos aqui que não vão se adaptar num país como o Brasil. Então, eu fui plantada e me colocaram aqui. Eu estou aqui porque me colocaram aqui. Eu não tenho condições de saber a razão, porque eu não tenho conhecimento do que vai acontecer daqui 100 anos. Eu não tenho. Eu não tenho conhecimento do que eles combinaram lá em cima para falar assim, vamos jogar a Miriam lá, porque a Miriam vai ter a Miriam com 4 filhos vai gerar não sei quantos netos, e esses netos vão gerar não sei quantos, sei lá, netos lá no futuro, e aquele que está lá na fila, lá daqui 200 anos, vai ser fundamental para a Terra. Eu não sei, como Jó que não sabia. Como é que Jó ia saber que a história dele ia ser escrita em papel e que iria alimentar a nossa vida espiritual
5.000 anos depois. Você não sabe por que o Eterno faz as coisas. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe passado, presente e futuro. Vamos confiar. Vamos confiar. Não vamos ter a mesma atitude de Joaquim, porque nós hoje sabemos. Então tá, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um bom segunda-feira, uma boa semana também. Vamos ter esperança, confiar no Eterno 100%, tá? E agradecer por tudo que temos, pela cama, pela comida, pela casa, pelo país, pelo tempo que nós vivemos. Hoje nós temos cama, nós temos geladeira, temos fogão a gás, hein? Naquela época não tinha nada disso. Temos eletricidade, temos comunicação, que naquela época também não tinha. Isso aqui, ó, tem o quê? 30 anos? Tá? Vamos agradecer tudo isso? Então tá, tenha um bom final de dia. Tchau, tchau.